Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Vitória, eu tenho 20 anos de idade, eu estou aqui incumbida pelo Espírito Santo a ministrar uma palavra para a tua vida. Eu sempre costumo dizer que não vai ser apenas um tempo que você vai dedicar, não é apenas um tempo desperdiçado, não é apenas alguns minutos, é um tempo de edificação, para você florescer e frutificar na vida com Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Intimidade com Jesus é o tema da nossa pregação de hoje. E a gente vai lá em João 10, 27, separei este versículo aqui como base. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu marquei aqui 3 pontos para nós meditarmos juntos. Mas antes disso, eu quero te contar uma história, tá? Aqui não se esqueça que a ovelha é um símbolo de quem é seguidor de Jesus Cristo. Aqui o Senhor está contando, tipificando uma parábola, vamos dizer assim, né? Então aqui eu marquei 3 pontos aqui no meu caderno. Ser, ouvir e seguir. Então, antes disso, eu vou contar uma história para vocês sobre ovelhas. Ovelhas no literal. Vamos lá, voltar a um bom tempo atrás. Antigamente, quero pedir desculpa se vocês ouvirem algum ruído aí atrás, porque eu estou na varanda da minha casa. Então, é algo bem simples, mas é algo de todo o meu coração. Eu quero dizer para vocês assim, lá no Oriente Médio, na antiguidade, tempos e tempos atrás, como as ovelhas eram criadas. Era o seguinte, era um grupo de 1000 ovelhas guiado por um grupo de 10 pastores. E cada um desses pastores cuidava de um grupo de 100, que totalizava 1000 ovelhas. E o que eles faziam? Desde de manhã até o final da tarde, eles levavam as suas ovelhas, né, para fazer as suas necessidades, para se alimentarem bem. Eles cuidavam das suas ovelhas durante o dia todo. E depois, no final da tarde, eles levavam novamente a ovelha para o aprisco, o seu grupo de 100. Cada pastor levava individualmente o seu grupo de 100 ovelhas para o aprisco. E ali no aprisco, elas ficavam e dormiam. Mas de madrugada ficava um pastor, cada dia ficava um. Cada madrugada ficava um pastor para cuidar das ovelhas. Ele ficava debruçado na porta, de lado, para que ninguém entrasse. Ele ficava cuidando das suas ovelhas de madrugada, sabe? Então, o que nós aprendemos aqui? Já vamos chegar lá. Onde eu quero chegar com isso? No outro dia, quando os pastores chegavam, por exemplo, um pastor vinha daquele grupo de 100 e chamava as suas ovelhas. E o engraçado é que essas ovelhas, esse mesmo pastor do grupo de 100, podiam se misturar com aquelas 1000 ovelhas, com aquelas 900 ovelhas. Mesmo assim, quando o pastor as chamava, elas reconheciam a voz dele. Poderia vir outro pastor para chamar elas, porém elas não reconheciam a voz desse pastor, elas só iam com aquele que desde o princípio cuidava delas, alimentava elas. Então elas reconheciam pela voz quem era ele, então elas iam. Então o que eu quero trazer para você? Reconhecer a voz de Deus. E agora que você entendeu sobre isso e o quão lindo é isso, eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele fala assim aqui, né? As minhas ovelhas, ele começa pelas minhas. Então aqui eu coloquei ser. Quem você é? Você é a ovelha de Cristo ou lobo de Satanás? Eu sei que é meio forte o que a gente diz aqui, mas é necessário. Muitos estão procurando em igrejas o que querem ouvir, não aquilo que precisam ouvir. Então eu vim aqui pelo Espírito falar aquilo que você precisa ouvir, que você precisa ser ovelha. Quando você é ovelha, você tem um dono, você tem uma identidade. Você se torna uma propriedade particular. Entende? Então isso é necessário. Davi disse: o zelo pela casa do Senhor me consome. Ele disse isso. E trazendo para os tempos de hoje, no tempo da graça, no Novo Testamento, nós somos agora a casa do Senhor. Então nós devemos ser zelosas por aquilo que Ele colocou dentro de nós, que é o Espírito de Deus se movendo dentro de nós. O próprio Deus vive dentro de nós. Então nós devemos ser zelosos com isso.
quando nós nos tornamos propriedade particular de Jesus, Ele diz, são meus. Então nós somos dele, nós nos tornamos dele. E isso é suficiente, querido. Você precisa se tornar de Jesus. Você precisa ser dele. Porque você é único, você foi feito para a honra e para a glória dele. Você precisa ser dele. Segundo ponto, ouvir a Deus é diferente de escutá-lo. Tiago vai dizer assim, ó. Você crê que Deus existe? Ótimo, até os demônios creem e tremem por isso. Entenda uma coisa, a fé sem obras é morta. Não adianta alguém dizer assim, Deus existe. Nós sabemos, a existência de Deus é um fato, é o óbvio. Mas nós não precisamos apenas, nos confortar com a existência de Deus. Porque tudo que existe foi criado e Ele não foi criado. Ele é, entende? Deus não apenas existe, Ele é. Então nós devemos, em nome de Jesus, colocar a nossa fé em ação. A palavra de Deus diz, a fé é aperfeiçoada pelas obras. É diferente quando você escuta. Quando você escuta pode entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Mas quando você ouve, você coloca em prática. E a palavra de Deus diz, as minhas ovelhas me ouvem. Quem é ovelha dele vai ouvir ele. Quem não é, não quer nem saber, querido, se vai ser salvo, se não vai, se tem céu, se tem inferno, se Deus é bom, se Deus não é. Ninguém, não querem saber. Não querem saber da recompensa. Eu estou dando alguns exemplos, mas eu quero que você ouça a voz do Senhor. Eu quero que você não dependa apenas de revelações onde pessoas tiveram, onde profetas tiveram. Porque o mesmo Deus que opera nelas pode operar em você. Esse é o nosso Deus, Ele não faz parcialidade de ninguém. Ele te ama sim, e Ele quer mudar a tua vida. Fazer você ter uma perspectiva diferente. Saiba ouvir a voz de Deus. Mas para você saber ouvir, você tem que se controlar. Controlar as suas vontades. Para discernir o que está vindo de Deus e o que está vindo do diabo. Porque se você ouve a voz do diabo, e ele fala todos os dias, a palavra de Deus diz, ele anda como um leão ao nosso redor, procurando quem tragar. Então deixa eu te dizer uma coisa, se o leão, que é o diabo, ele anda ao nosso derredor, ei, ouça a voz de Deus, porque a qualquer momento o diabo quer ver você cair, quer ver você derrotado, fracassado, e quer te acusar quando você cair pela sua queda. E Deus, Ele é totalmente diferente, mas muitos mesmo assim escolhem diariamente ouvir o que o diabo tem, e é a voz do diabo que vai te impulsionar a uma queda, a inferioridade, a fazer parcialidade, e isso não vem de Deus, querido, isso não vem de Deus. Então, em nome de Jesus, fala assim, Senhor, abre os meus ouvidos porque eu quero te ouvir mais, porque eu quero me santificar mais, porque eu quero fazer aquilo que te agrada mais. Entende? Então esse é o tempo de nos levantarmos para ouvir a voz de Deus, sermos ovelhas obedientes. Amém? Seja ovelha obediente, ouça a voz do Senhor. Terceiro e último ponto para nós finalizarmos essa palavra, glória a Deus. Seguir. Você precisa seguir. Vamos ler de novo essa parte onde o Senhor Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Você precisa seguir. E o que significa seguir? É andar no mesmo ritmo. Seguir é andar no mesmo ritmo. Você precisa andar no mesmo ritmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Ele anunciou um chamado aos 12. Siga-me, Ele disse. Esse foi o chamado. Então, antes de ser discípulo, você precisa segui-lo. Antes de se tornar discípulo, é preciso seguir Jesus, imitá-lo. Você precisa fazer a diferença. A palavra de Deus vai dizer, o filho imita o que o pai faz. Nós vimos Jesus trazendo a mensagem, dizendo, eu vim, o meu pai me enviou. Muitos não creram. Escolha crer. Você precisa escolher crer. Não é tempo para você se tardar e se entregar para o Senhor. Esse é o tempo de você se adiantar
para se entregar para o Senhor com todas as suas forças. Esse é o tempo, querido. Nós sabemos que hoje em dia tá difícil de seguir Jesus. Eu sei que tá difícil. Para pessoas que não estão nele, segui-lo. Ou pessoas que talvez uma vez estiveram nos átrios dele e talvez se desviaram, se entristeceram, decepções vividas em ministérios, e talvez colocaram uma culpa em Deus, se afastaram dos caminhos de Deus. E isso definitivamente dificultou tudo na sua vida. Mas elas não conseguem mais voltar. Porque está difícil seguir Jesus com a modernidade de hoje em dia. Vamos voltar lá para o Oriente Médio. Eu quero te contar mais uma coisa para finalizar. Sabe aquelas ovelhas que eram cuidadas pelo grupo de 10 pastores, aquelas 1000 ovelhas? Deixa eu te dizer uma coisa. Através de pesquisas, hoje em dia, aquelas ovelhas, se você vê, pode pesquisar, elas não precisam mais ser vigiadas de madrugada por um pastor, porque tem câmeras por toda parte, porque tem muitos cães por toda parte, porque o lugar tem portas elétricas. Elas estão ali seguras. Elas estão seguras, os seus donos estão olhando e vigiando elas em todo momento. E é isso, muitas vezes, que acontece no mundo de hoje. A modernidade vai fazendo com que nós venhamos nos conformar, e a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje, quando você abriu esse vídeo, quando você acessou esse link, quando você assistiu esse vídeo inteiro e descobriu que tem um Pai que te ama e que você precisa ser dele, que você precisa ouvi-lo e que você precisa segui-lo, algo foi desbloqueado na tua mente. E entenda uma coisa, a psicologia, os neurologistas, eles dizem que a nossa mente, ela quer fazer aquilo que gasta menos energia, ou seja, aquilo que menos vai te custar. E Davi disse: eu não quero dar algo que não me custe. Então não queira dar para o Senhor aquilo que sobra. Faça do Senhor na sua vida prioridade, querido, porque esse é o tempo. Não se conforme com a modernidade. Não queira se comparar. Não queira ter a vida do outro. Você tem a sua vida, você é único. Você precisa seguir Jesus. Só seguindo Ele que você vai conseguir ser diferente. Seja diferente nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, por completo. Porque Deus, Ele não quer te usar pela metade. Deus não quer te encher pela metade. Deus quer te encher para que você venha transbordar. E quando você transborda, você derrama a unção na vida de outras pessoas. Porque é isso que o mundo precisa. Ele não precisa de mais inovações. Ele não precisa de mais modernidade. Ele não precisa de muita ciência. Ele não precisa disso. O mundo precisa da palavra de Deus. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa voltar para o aprisco. Siga Jesus por mais difícil que seja e por mais impossível que pareça. Amém? Porque vale a pena. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar aqui a minha gratidão por todos aqueles que ouviram e viram este vídeo, que eu tenho certeza que se você veio até aqui é porque você deseja, como ovelha, ouvir a voz do seu pastor. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão e deixar em nome de Jesus aqui um pedido para vocês, mas quero que antes de tudo vocês entendam, não é para minha fama, não é para minha glória, eu não sou digna de nada, sou apenas uma porta-voz, um instrumento na mão do Senhor, que o Senhor me chamou, então eu estou cumprindo o chamado. Eu quero pedir para você deixar o seu like aqui, compartilhar, para que outras pessoas possam querer ser ovelha de Cristo, ouvi-lo e segui-lo de todo o seu coração. Entenda, não é para fama nem engajamento, não, era para, em nome de Jesus, formar servos, co-herdeiros de Cristo, herdeiros do reino dos céus.